Você já sentiu aquele frio amargo no peito ao perceber que, para as mulheres mais interessantes, você se tornou invisível? Aquele sentimento de que você é apenas o senhor que paga a conta, o homem que está ali, mas cujo desejo ninguém nota? É doloroso entrar em um restaurante, ver uma mulher que te atrai e sentir que existe um abismo intransponível entre vocês, onde você não sabe se ela te olha por respeito à sua idade ou por algum interesse real. Muitos homens na sua idade tentam compensar isso com carros caros, roupas que não combinam com sua história ou, pior, colocando a mulher em um pedestal tão alto que eles mesmos parecem formigas lá embaixo. Eu, doutora Isabel, estou aqui para te dizer que essa sua invisibilidade é, na verdade, falta de leitura. Você está cego para os sinais que o corpo feminino grita enquanto sua boca está calada. O seu maior erro é achar que precisa de uma declaração por escrito para agir. A verdade nua e crua é que as mulheres enviam sinais físicos tão específicos e involuntários que, se você não os vê, você não é apenas cego. Você está abandonando sua própria masculinidade no momento em que ela mais deveria brilhar. Se você quer parar de ser o homem que quase conseguiu e passar a ser o homem que entende o que acontece no silêncio, fique comigo. Aproveite e já se inscreva aqui no canal, porque um homem que busca sabedoria aos 50 anos merece o conteúdo de elite que eu trago toda semana para que você nunca mais se sinta inadequado diante de ninguém. O Triângulo de Ouro e o fim da adivinhação. Imagine que você está ali, em uma conversa que parece comum sobre trabalho ou sobre a reforma da casa, mas de repente o ar fica pesado. O silêncio aparece. O que você faz? O homem comum se apressa em falar qualquer bobagem para preencher o vazio, com medo de parecer chato. Mas você, a partir de hoje, vai observar os olhos dela. Existe um fenômeno chamado escaneamento triangular de cortejo que o sistema nervoso dela ativa sem que ela perceba. Ela olha para o seu olho esquerdo, depois para o direito e, finalmente, desce para a sua boca. Se esse movimento durar mais de 2 segundos ou se repetir durante a conversa, o cérebro dela já simulou o beijo. Ela não está mais ouvindo o que você diz sobre logística ou sobre o preço do combustível. Ela está imaginando o contato físico. Quando uma mulher foca nos seus lábios, ela está sinalizando que aquela zona do seu rosto é, naquele segundo, o centro do universo dela. Não é distração. É antecipação pura. Se você percebe isso e não faz nada, ela sente que você a rejeitou. O desejo feminino é como uma janela que se abre por apenas 7 a 10 segundos antes que o cérebro dela a feche por autoproteção. Se você deixa essa janela fechar por medo ou por não saber ler o triângulo, você perde a conexão. Eu quero que você recupere sua confiança. Se este conhecimento está abrindo seus olhos agora, deixe seu gostei, porque isso mostra que você é um homem que ainda tem sede de dominar as dinâmicas da vida. O toque nos lábios e a preparação do sistema límbico. Terceiro sinal que a maioria de vocês confunde com nervosismo é quando ela leva a mão à boca. Você pode pensar, doutora Isabel, ela está inquieta. Talvez queira ir embora. Errado. Se ela passa o dedo pelo lábio inferior ou o pressiona levemente enquanto te ouve, o sistema límbico dela, a parte do cérebro que processa o desejo, tomou o controle da situação. Enquanto a parte racional dela diz para manter a compostura, o corpo está realizando o que chamamos de antecipação oral. Ela está preparando o território para um contato que ainda não aconteceu, mas que o cérebro dela já deu como certo. É um gesto de vulnerabilidade e convite. Veja a diferença. A mulher que não tem interesse mantém o corpo rígido, as mãos longe do rosto e uma postura defensiva. A mulher que quer ser beijada cria uma conexão sensorial com a própria boca na sua frente. É quase um reflexo de sede, onde os lábios podem até se umedecer, levemente. Se você está em um jantar, o vinho acabou, e ela faz esse gesto enquanto te olha profundamente, ela não está nervosa com o encontro, ela está ansiosa pelo desfecho. O seu papel aqui não é comentar o gesto, mas sim baixar o tom de sua voz, falar mais devagar e permitir que o silêncio trabalhe a seu favor. Você precisa ser o porto seguro onde ela se sinta à vontade para ser vulnerável. Entender isso é ter o poder nas mãos para nunca mais ser o homem que lê tudo errado, meu senhor. Preste muita atenção no que vou lhe dizer agora, pois a quarta chave para abrir a percepção desse novo homem que você está se tornando é a distância física.
O erro fatal de muitos homens da sua idade é acreditar que, para ser respeitoso, você deve se manter sempre longe, como um espectador da própria vida. Mas a mulher que deseja o seu beijo, ela não fica estática. Ela começa a encurtar o raio de proximidade de maneira quase invisível. Ela inclina o corpo na sua direção enquanto você fala, orienta os joelhos para você e, sem que ninguém na mesa perceba, ela já entrou naquele raio de 45 centímetros que a ciência chama de espaço íntimo. Se ela faz isso voluntariamente, sem que haja necessidade pelo barulho do ambiente ou falta de espaço, ela está entregando o controle do território para você. Não ignore essa movimentação achando que é apenas jeito dela. Se você se afasta quando ela se aproxima, você está dizendo a ela que não tem coragem ou interesse. O homem maduro e seguro de si percebe essa tendência e, em vez de recuar, ele sustenta o espaço. Ele entende que aquela aproximação é o sistema nervoso dela buscando segurança e conexão. Se você valoriza aprender essas nuances que a maioria dos homens ignora, curta este vídeo agora. É o seu sinal de que você não aceita mais ser um amador nas relações humanas. Agora, eu quero que você use os seus ouvidos como nunca usou antes. A voz de uma mulher muda completamente quando o desejo entra na sala, e essa é a quinta sinalização que você precisa dominar. Quando ela está interessada, a voz não permanece a mesma que ela usa para falar com o garçom ou com as amigas. Ela se torna mais suave, mais lenta, e muitas vezes o tom de voz cai, ficando mais grave e aveludado. Isso acontece porque o corpo dela está sendo inundado por ocitocina e adrenalina, o que altera fisicamente as cordas vocais. Se as frases dela estão ficando mais curtas e os silêncios entre as palavras estão aumentando, ela está criando um ritmo de intimidade que é quase um convite para o silêncio final, o do beijo. O seu grande erro seria continuar falando sem parar, tentando impressionar com histórias de sucesso. O que você deve fazer é espelhar esse ritmo. Se ela fala baixo, você fala baixo. Se ela desacelera, você desacelera. Essa sincronia vocal é o que separa um diálogo comum de uma conexão de alma que precede o toque físico. É por isso que eu sempre digo: pare de se preocupar com o que dizer e comece a ouvir como ela diz. Por fim, chegamos a um ponto que confunde a cabeça do homem que já passou dos 50 e ainda se sente inseguro. O gesto dela com o cabelo. Você olha para ela mexendo nos fios e pensa: ela está desconfortável, quer ir embora. Meu caro, se o gesto for lento e terminar com ela expondo o pescoço ou jogando o cabelo para o lado oposto ao seu, ela está fazendo exatamente o contrário. Na biologia do comportamento, o pescoço é uma das áreas mais vulneráveis do corpo. Quando ela o expõe para você, ela está gritando, sem emitir um som, que confia plenamente na sua presença e que não sente necessidade de se proteger. É um comportamento de acasalamento instintivo, uma preparação para a proximidade. A mulher desinteressada não gasta energia se arrumando ou ajeitando o cabelo na sua frente de forma delicada, ela simplesmente age como se você fosse parte da mobília. Entenda que a confiança é o único terreno onde o beijo pode florescer. E se ela está te dando esses sinais de vulnerabilidade, o caminho está livre. Inscreva-se agora se você quer continuar recebendo essas verdades que nenhuma outra mulher teria a coragem de te dizer com essa firmeza. Muitos homens cometem o erro de acreditar que, se uma mulher quer ficar mais tempo ao lado deles, ela o dirá com todas as letras. Mas a realidade do comportamento feminino é muito mais refinada e sutil. A mulher que deseja o seu beijo raramente será direta, mas ela se tornará uma mestra em criar pretextos para que o momento não termine. Se o jantar acabou, se a reunião de amigos se dispersou ou se a lógica do evento diz que é hora de ir embora, mas ela inventa uma pergunta de última hora, lembra de algo que esqueceu de te contar ou pede mais um café às 11 da noite. Entenda, ela está lutando contra o relógio. Na psicologia, chamamos isso de pensamento prospectivo afetivo. O cérebro dela já decidiu que o cenário ideal inclui um contato físico, e o sistema límbico dela está gerando ações para que essa janela de oportunidade permaneça aberta pelo tempo necessário para você agir. Se você percebe que os finais de noite com ela sempre duram mais do que o previsto, não é por acaso, é uma escolha deliberada do corpo dela. O seu papel, como um homem de valor e experiência,
é ler esses pretextos como a recepção de braços abertos que eles são. Não apresse o momento e, principalmente, não preencha cada segundo de silêncio com palavras vazias sobre seus negócios ou conquistas passadas. Esse espaço adicional que ela criou é o santuário onde a tensão se transforma em ação. Se você sente que finalmente está aprendendo a decifrar o que antes era um mistério, curta este conteúdo, pois isso me mostra que você está pronto para deixar de ser um passageiro na própria vida amorosa e assumir o comando. A 7ª revelação que eu, doutora Isabel, quero que você grave na sua mente é o conceito de abertura postural. Esqueça as palavras por um segundo e olhe para o torso, os ombros e os braços dela. Enquanto um homem inseguro espera um sim verbal, o corpo dela já pode ter dado o veredito há muito tempo. A postura fechada, braços cruzados, corpo angulado para longe de você ou pernas que apontam para a saída, é o escudo biológico de quem não quer proximidade. Mas quando ela está pronta para ser beijada, esse escudo cai. Os ombros relaxam e baixam, o torso se orienta completamente na sua direção e os braços ficam livres, sem nenhuma barreira como bolsas ou copos entre vocês. É o sistema nervoso parasimpático assumindo o controle, trocando o estado de alerta pela confiança total. Este estado de imediação é o preditor mais confiável de disposição para o contato íntimo que a ciência do comportamento não verbal já documentou. Se você vê essa abertura mantida por um longo período, sem gestos de proteção, ela está te entregando a verdade mais pura que uma mulher pode oferecer: a vulnerabilidade. O problema, meu senhor, nunca foi a falta de sinais, mas sim a sua incapacidade de lê-los. Quando você ignora essas evidências, nós interpretamos como falta de interesse, e essa vulnerabilidade se fecha, pois nenhuma mulher a mantém aberta indefinidamente para quem não sabe responder. Ser emocionalmente inteligente é entender que o primeiro beijo não acontece no toque dos lábios, mas nos segundos de silêncio absoluto, onde os corpos de vocês já concordaram com tudo. O que você precisa entender agora, para encerrar essa conversa e sair daqui como um homem transformado, é que as mulheres não funcionam de forma linear ou lógica, como você. Nós enviamos sinais que são, ao mesmo tempo, honestos e involuntários, esperando que o homem à nossa frente tenha a maturidade de captar a mensagem sem que precisemos desenhar. Se você viu 4, 5 ou 6 dessas evidências que eu listei acontecendo ao mesmo tempo, os olhos dela descendo para sua boca, o tom de voz mudando, o pescoço exposto e os pretextos para não ir embora, a dúvida não tem mais lugar na mesa. O problema é que a maioria dos homens não foi treinada para ver o óbvio e, quando você não responde a essa abertura, nós interpretamos o seu silêncio como desinteresse. O interesse dela não morre por falta de fogo. Ele morre porque nenhuma mulher mantém a porta da vulnerabilidade aberta para quem não tem a coragem de entrar. Não se engane achando que ser um observador dessas nuances te torna um manipulador. Muito pelo contrário, isso te torna um homem emocionalmente inteligente. O que nós realmente buscamos não é um homem perfeito ou alguém que ostenta juventude, mas um homem que nos veja de verdade, que note o que estamos comunicando no silêncio denso de uma conversa. Aquele momento em que o ar parece carregar algo que nenhum dos dois nomeia é o que a ciência chama de janela de oportunidade. Se você souber ler esse instante, você para de adivinhar e passa a liderar a situação com a segurança que a sua idade e sua história exigem. Agora, pense naquela mulher específica que não sai da sua cabeça e que te motivou a ouvir minhas palavras hoje. Saber reconhecer o momento exato do beijo é uma ferramenta poderosa, mas é apenas metade do caminho. Não adianta ter o mapa do tesouro se você não sabe como construir a atenção necessária nos dias anteriores para que esse momento sequer exista. Por isso, eu não quero que você pare por aqui. No vídeo que está aparecendo agora na sua tela, eu vou te ensinar os sinais que começam muito antes do encontro, as atitudes que ela toma quando já decidiu que quer você. Se você for embora agora sem entender como criar as condições para esse clima acontecer, você continuará dependendo da sorte. Clique agora, aprenda a construir o seu valor, e eu te vejo lá para continuarmos essa evolução.